Bom dia a todos e todas. É com muita felicidade que a gente começa o nosso segundo dia do movimento de novas economias. Ontem a gente teve um dia recheado com muitas discussões, palestras super agregadoras, e eu estou muito feliz aqui novamente para fazer a abertura com vocês. Eu sou a Deise Nicoleto, sou fundadora do Impact Hub Brasília. E a gente está fazendo esse evento aqui junto com o pessoal da Nous Ecossistema, Daniel e Carol, e a Rosana também está aqui. Queria agradecer novamente o apoio institucional da Cotidiana Aceleradora e da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento e Indústria, e os nossos patrocinadores que viabilizaram a gente realizar esse evento aqui, que é a Coalizão pelo Impacto e o Instituto SEI. E hoje a nossa programação pela manhã vai ser online. A gente começa agora com uma palestra, os desafios da jornada para startups de impacto, horizontalização da estrutura de negócio com Rafael Rodeiro, da Ribbon. Às 10 às 11 a gente vai ter um painel de captação de investimento para negócios de impacto com a Ana, da Quatro Hábitos, o Fábio Deboni, do COA, Marcos Almos, da Vox Capital, com a mediação da Isabela, da Cotidiana Aceleradora. E à tarde, quem estiver em Brasília, a gente convida vocês para participar dos dois World Cafés que vão acontecer. Às 14 às 16 a gente vai ter um World Café com investimento para novas economias, com a mediação da Carol Freitas, da Nous. E às 16 a gente começa o World Café sobre negócios de impacto também, com a mediação da Carol Freitas. E o evento vai acontecer lá no Impact Brasília, na 601 Norte, estão todos convidados. Então, para a gente começar aqui, desejo a todos um excelente evento, que seja tão proveitoso como foi de ontem e que desperte a gente essa nova consciência de agir e fazer novos negócios, né? Então, gostaria de convidar aqui a Isabela, da Cotidiano, e ela vai dar continuidade para a gente aqui com a palestra e com o painel. Muito obrigada a todos. Show, obrigada, Deise. Bom dia, pessoal. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E vou apresentar, né, o Rafa da Ribbon, que, né, é o CEO e fundador sócio aí da Ribbon, que é uma startup de Brasília, né, nasceu em Brasília, fundadores brasilienses. Então, a gente tem muito orgulho desse case de sucesso, né? Então, como a Deise falou, a Ribbon é uma startup que já impactou, né, mais de 800 mil pessoas aí que já são doadores, né? Então, está chegando aí na marca de quase 3 milhões, né, de reais doados. Então, startup que realmente é um case que a gente se orgulha muito aqui por ser brasiliense e também por ser da portfólio da Cotidiano, né? Então, Rafa, por favor, né, se presente e traga aí para nós esse case de sucesso, né, e os desafios que você enfrentou com certeza nessa jornada, né, incrível que vocês estão tendo. Ali, obrigada. Massa. Valeu, Isa, pela introdução. Parabéns, pessoal, pela organização do evento. Valeu mesmo ter chamado. E muito obrigado a quem está assistindo também. Sexta-feira, né? Sexta-feira, 9 da manhã. Bom, gente, acho que quando a Isa me pediu para falar, eu decidi fazer algo bem... tentar ser bem transparente mesmo, sendo bem honesto, falando bem a verdade o que acontece, o que não acontece, quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins da nossa trajetória. A proposta era falar um pouco da Ribbon, falar um pouco da Ribbon, como é que a Ribbon funciona hoje, você está todo mundo na mesma página. Depois a gente vai aprofundar um pouco quais foram as adaptações na Ribbon, quais foram as mudanças, os modelos de negócio. E depois, muito do que, como que a gente quer construir a empresa, como é que a gente trabalha aqui dentro, com as pessoas que trabalham aqui dentro, com os funcionários. Beleza? E aí, a proposta é que eu seja interrompido. Eu quero que vocês façam perguntas. Então, quem está online e mandar pergunta, eu vou responder. É isso. E se não tiver pergunta, até em alguns momentos a gente vai ficar alguns minutos em silêncio, para incentivar que tenham perguntas. O pessoal está aqui me ajudando também a responder as perguntas, não importa qual chat que vem, tá? Então,
mandem perguntas, nem que seja estúpida, vai ser muito mais legal a conversa, a palestra, se tiverem perguntas durante, beleza? Então, eu vou até compartilhar aqui minha tela. Pronto, uma apresentaçãozinha. Só um instante. Beleza. Galera, pode dar uma checada se está tudo certo, se está transmitindo certo, alguma mensagem, alguma lua de fumaça. Se as pessoas estão conseguindo ver, então, beleza? Beleza, valeu. Obrigado, Luiz, valeu, Isa. Então, de novo, gente, mandem perguntas, vai ser muito mais legal. A Ribbon, inclusive, não era a Ribbon, era o Ribbon. A gente mudou durante o trampo. Ela não começou desse jeito e eu vou explicar como é que ela está agora, para facilitar. Mas a Ribbon é uma startup que a gente começou em Brasília, a gente começou em 2017, eu, João e Juju. A gente passou pelo cotidiano, foi no ano de 2017 mesmo. Para ser sincero, a gente começou uns meses antes, 2016. E as coisas foram adaptando, foram mudando, veio pandemia até. Minha namorada agora noiva, veio para cá para São Paulo, então agora eu estou em São Paulo. Juju está em Floripa e o João continua em Brasília. A gente está trabalhando remoto, já agora, né? E somos mais pessoas também na Riba, acho que nós somos agora 25. Então, o que é a Ribbon? O que a gente acredita? Cara, não é que a gente acredita, é meio que o que a gente descobriu. A partir que a gente olha o mundo sobre esse prisma, a Ribbon é possível existir. Que é o quê? Gente, me desculpa, a primeira parte da apresentação eu puxei de uma apresentação em inglês, eu não tive tempo de traduzir, então a primeira parte vai ser. As coisas vão estar escritas em inglês, me perdoe. Mas a gente acredita que, ao invés de perguntar para as pessoas doarem para caridade, fazer doações mesmo, para ONGs, é melhor mostrar para elas que doar faz bem. Doar, quando você doa, você se sente bem. Tem um sentimento específico que se chama Warm Glow Effect, que é o sentimento da. Ó, já tem pergunta. Oba! Tá, deixa eu terminar essa parte e já volto aqui para a pergunta. O Warm Glow Effect, que é o sentimento que você sente quando você doa, o sentimento do altruísmo. É aquele sentimento quentinho quando você ajuda alguém. Ele é sentido na mesma parte do cérebro que o chocolate até o sexo, pra você ter uma ideia. Inclusive, quando eu abro essa caixa de chat, vocês ficam vendo ela? Essa caixa aqui? Vocês veem? Tá transmitindo ela? Não? Ah, isso é bom. Irado. Então, já tem perguntas. Não só os slides. Irado. O que tira a sua sono toda noite quando você pensa sobre a jornada da Ribbon? Varia muito. Hoje em dia, sempre quando a gente pega a rodada de investimento, a gente gasta mais do que recebe. Então, mas já para deixar aqui, né? Eu já vou responder todas. Eu vou explicar a Ribbon e aí eu já vou para essas perguntas direto. Thanks, pessoal. Bom, por a gente acreditar que é melhor mostrar para as pessoas que doar faz bem, e a gente consegue trazer mais pessoas para doar, é uma ferramenta nova de fazer isso, para trazer mais pessoas para doar. E nós não somos os únicos interessados que isso aconteça. Tem muitas pessoas, filantropos, que depois de doarem durante anos, 10, 20, 30 anos, eles entendem que o dinheiro deles não é suficiente para mudar a todos os problemas do mundo. Por exemplo, como é que você como é que você resolve o racismo só com dinheiro? Não dá. Como é que você vai resolver mudança climática só com dinheiro? Não dá. A gente precisa de pessoas entendendo que racismo e a mudança climática são um problema, por exemplo, e que a gente precisa fazer algo para mudar, fazer várias coisas para mudar. Precisa de várias pessoas organizadas civilmente para resolver esses problemas. Então, só o dinheiro não é o suficiente para resolver.
Então, os filantropos eles vão atrás de várias pessoas para continuarem doando para as mesmas causas que eles doam. Quanto mais tempo a pessoa doa, mais tempo ela tem essa necessidade. Só que quando ela vai trazer mais pessoas para doar junto dela, é, os custos são altos de fazer essa campanha para criar novos doadores. E você tem que gastar até na falha. Por exemplo, você faz uma campanha de matching, que é o seguinte: eu tenho 100 mil reais para doar e a cada 10 reais que outras pessoas colocarem, eu vou dobrar essa doação. Então, fulaninho, se você doou 10 reais, eu vou dobrar e vai virar 20. Só que para chegar a mensagem nesse fulaninho, tem que gastar com anúncio. Necessita de muito esforço, então eles organizam vários bailes, jantares na casa deles, enfim, principalmente jantares, assim, encontros e reuniões. Muitos deles estão em board de ONGs, então demanda muito tempo, muito esforço, postagem em redes sociais, etc. Por exemplo, um dos nossos clientes é um grupo de atletas olímpicos que doam para alguns projetos sociais. E eles se comprometeram a postar coisas nas redes sociais deles durante 20 anos. Muito trabalho, né? Muito esforço para você criar outras pessoas para doar. E olha que eles são atletas olímpicos, então eles têm uma base de fãs. E a última é a exposição. Se você quer chamar novas pessoas para doar, você tem que subir no palco. Não dá para fazer isso anonimamente. E com a Ribbon, a gente criou uma forma de filantropos trazerem mais pessoas para doarem com eles. 10 vezes mais barato. E eles só pagam no sucesso. Não tem esforço nenhum necessário. É só fazer a doação e ver acontecendo. E os filantropos conseguem fazer isso até de forma anônima. 80% dos nossos filantropos querem fazer isso de forma anônima. Meio bizonho isso. A gente só foi possível criar essa solução porque a gente acredita nisso aqui, porque ao invés de pedir para as pessoas doarem, é melhor mostrar para elas que doar faz bem, tendo elas mesmas uma experiência, tipo, dar um dinheiro para que ela doe. A única coisa que ela pode fazer é doar. E assim, as pessoas ao longo do tempo doam um dinheiro próprio. Como que a gente faz isso em larga escala? Foi uma forma tão inovadora que a gente ganhou o prêmio da Gates Foundation como uma das 10 maiores inovações do mundo na área de filantropia. Vocês vão ver nos próximos slides que não foi sempre assim. Então, como que a gente faz isso? Os filantropos, eles, vamos supor que alguém está doando 100 mil dólares para duas ONGs da área da saúde. Ao invés de doar direto, ele vai criar um fundo com a Ribbon com essas mesmas duas ONGs. A gente tem alguns clientes como o The Life Can Save, a Aero Foundation, o WFP, que é uma agência da ONU, e o The Giving Pledge. E essas pessoas são doadores. E aí a gente pega essa doação de 100 mil dólares, a gente recebe ela antes de mandar para as ONGs. E a gente transforma elas em tickets de doação gratuitos. 10 centavos cada, então vai dar 1 milhão de tickets. E o que a gente faz? A gente fecha parceria com outras empresas para que elas distribuam esse ticket de doação gratuito como se fosse uma recompensa para a base de usuários delas. Por exemplo, hoje, a cada vez que você assiste X séries lá no Globoplay, você ganha um ticket da Ribbon gratuitamente. Cada vez que você assiste uma aula no Descomplica, você pode doar gratuitamente, usando o ticket da Ribbon. Isso é verdade, está rolando. E é muito legal, é como se fosse uma recompensa. Eu ligo para Descomplica e falo, cara, imagina que eu tivesse 1 milhão de gift cards do Starbucks, do iFood, da Amazon. Você gostaria de distribuir isso para os seus clientes? Cara, vai desconfiar e falar, cara, completamente sim. Tipo, é de graça, já tá pago? É, de graça, já tá pago. Só que não é gift cards do Starbucks, vale doações. E aí os usuários recebem essa ticket de doação gratuita, eles não podem pegar o dinheiro para eles. A única coisa que eles podem fazer é escolher qual projeto que eles querem doar. Lembra que eu falei que tinha 2 já pré-selecionados no começo? Então eles vão doar um dia de água potável para alguém ou um dia de saúde básica. Aí o que acontece quando a gente faz isso em larga escala? O usuário ganha um ticket, depois ele ganha outro, depois ele doa de novo, aí ele vê o perfil dele, ele vai se engajando. O que acontece quando a gente faz em larga escala? Algumas pessoas gostam dessa experiência de doar de graça, doar, né? O altruísmo ele é naturalmente contagiante. Quando você vê alguém ajudando alguém, você fica tocado, você quer ajudar também, vê que forma uma corrente assim.
E algumas pessoas se amarram nessa experiência de doar, gostam tanto, botam a mão no bolso e doam mais. E o somatório dessas doações extras, em média, é 60% da doação inicial. Então, se você é um filantropo que está doando $100.000 para 2 ONGs, por que não aumentar para 160? E esse é o business da Ribo. E a nossa receita é um percentual do extra arrecadado. A gente cobra 10% do extra arrecadado. E quem paga é o primeiro doador. Então, no mesmo exemplo, se ele doa 100 mil e a gente traz 60, a gente cobra desse primeiro cara 6, 10% de 60. Então, a gente tira da doação inicial dele, então, no final das contas, vai 100 menos 6 mil, que vai dar 94 mil do dinheiro dele para os projetos sociais, mas somente se a gente trouxer mais 60. É, é isso. Alguns não entendem a dimensão do mercado de filantropia. O mercado de filantropia é doado no mundo 1,8 trilhões de dólares. E, se vocês terem ideia, só nos Estados Unidos é quase 500 bi. Para vocês terem um comparativo do tamanho desse dinheiro, no mundo, um comparativo, toda a receita da indústria de games, de videogames, todos os jogos criados, toda a receita dessa indústria mundialmente não dá 200 bi. É doado nos Estados Unidos 500, só nos Estados Unidos. Então o mercado é muito grande, ele está há muito tempo para ser disruptado, muito tempo. A maior empresa que existe no mercado, uma empresa com fins lucrativos no setor filantrópico é a Black Bolt, por exemplo, que é uma empresa de software. Foi fundada em 1981. É muito tempo. Tem outras empresas crescendo no mercado filantrópico, mas tá faltando assim, uma grande inovação. E, além disso, tem uma mudança muito grande geracional. Na Ribbon, a gente começou a criar a Ribbon porque a gente tentou trazer nossos amigos para doar para a caridade, e a gente falhou numa campanha lá na universidade, lá na faculdade. E aí a gente olhou e falou, cara, então como é que a gente vai engajar os nossos amigos, que são os millennials, geração Z? A gente tinha 21 anos na época, gente, então a gente estava no meio da faculdade mesmo. Isso foi em 2016, eu estou com 28 agora. Então, como é que a gente ia trazer os nossos amigos para doar? E a gente entendeu que a forma como a captação de doação acontecia na época era muito antiga. Por exemplo, o pessoal recebe ainda, né, carta em casa para poder doar para projetos sociais. Funciona. O pessoal das ONGs, eles mandam em boletos, e aí o pessoal doa mesmo. Funciona e deve continuar existindo. Só que mandar cartas não está na minha rotina, não está dentro do meu dia a dia. Eu acho que eu nunca mandei uma carta assim. Se eu mandei 2, foi muito na minha vida. Outras formas, por exemplo, é o pessoal do colete amarelo abordando na rua. Funciona, mas não está no meu dia a dia. Quem já foi abordado, o pessoal do colete amarelo, vai entender. Inclusive, se você foi abordado com colete amarelo e não mandou uma pergunta aqui, é isso. Tô de olho. Mande. E como é que a gente como é que a gente está entrando nesse mercado, né? A gente começou aqui no Brasil, e, para ser sincero, o mercado brasileiro é muito menor, muito menos desenvolvido que o mercado estadunidense. Rafa, todos os mercados são assim. Não nessa dimensão. No Brasil é doado 500 milhões de reais ano. Vamos lá 500 milhões de dólares, perdão. E lá nos Estados Unidos é 500 bi. São 1.000 Brasis. É muito mais. Muito mais. E a dor que a gente resolve é a dor de um filantropo que doa durante muitos anos. Né? Vocês pegaram qual que é a vontade que a gente quer trabalhar. Então, são pessoas que doam há muitos anos e querem trazer mais pessoas para doar. Aqui no Brasil, os doadores, eles não estão nesse nível ainda, não estão com tantos anos de carreira de doação. E mais, normalmente são doadores quando a gente tem essa vontade, e essa vontade está alinhada, essa dor que a gente resolve está alinhada, são doadores pessoas físicas. Outro dado muito relevante é que no Brasil, na América Latina, muito na América Latina, mas no Brasil,
praticamente 70% das doações, ou seja, 70% daqueles 500 milhões de dólares, é doado por empresas. Por isso que muito quando eu estava falando aqui, vocês estavam com cabeça, nossa, mas o Rafa trabalha com empresas, doação de empresas. Cara, não, são doação de pessoas físicas. Enquanto aqui no Brasil 70% é doado por empresas, lá nos Estados Unidos 90% é por indivíduos, pessoas físicas. Então eles fazem por meio de fundações, fazem por meio de bequests, mas, por exemplo, é a Fundação Gates Foundation, que é a famosa Bill e Melinda Gates Foundation. Não é a fundação da Microsoft, que é tão gigante. Vocês entenderam, né? Então, por mais que estejam 300 funcionários lá dentro da Gates Foundation, ou seja, é uma super organização, mas ela ainda é dentro de uma doação individual. Então, a gente está nesse processo de internacionalização. É meio que a gente criou, beleza, a gente criou, por acreditar em algo novo, a gente criou um produto super novo. Cara, 3 moleques de Brasília acabaram criando essa solução aqui, premiado com as 10 mais inovadoras do mundo, só que está no mercado errado. É como se a gente tivesse criado um super restaurante e botasse na rua do lado de baixo. A gente tem que botar esse restaurante na avenida, senão não vai virar, senão não vai dar certo, senão não faz sentido continuar. Então a gente está entrando agora no mercado americano, inclusive, finalmente semana passada a gente recebeu do governo americano que a gente pode abater doações do imposto de renda de lá. Foi super legal. Isso demorou uns 8 meses. Como se fosse uma licença de banco, quase, para fintech. Foi essa nossa. Então, acho que só a estratégia bem específica de agora, a gente, vou passar, não vou demorar tanto isso, mas dos 500 bilhões de dólares, 40 bi é doado por DAFs, são Donor Advised Funds, é uma estrutura específica que tem lá nos Estados Unidos e eles estão dobrando a cada 4 anos. DAFs, para ter uma noção geral, não vou me adentrar muito, mas DAFs são como se fossem contas bancárias de doação, onde você pode receber deduções fiscais na pessoa física agora e escolher para onde você vai doar, para quais caridades doar depois. Isso é muito legal. Isso não está uma febre lá nos Estados Unidos, realmente crescendo 20%, 30% ao ano. E a Ribbon, ela se encaixa, quando a gente olha para o mercado americano, a gente se encaixa como se fosse um plugin, como se fosse um widget mesmo, como se fosse uma coisa a mais para todos os DAFs poderem usar. Porque se eles são empresas que lidam com clientes na gestão financeira deles, e eles têm lá, fulaninho, agora você tem uma conta de doação de 100 mil dólares e você já recebeu o abatimento do seu imposto de renda. Agora é só doar nos próximos anos. Muitos adorariam ter doações aumentadas usando a Ribbon. E quando eles fazem isso, e quando a DAF oferece a Ribbon por isso, eles têm potencial de dobrar a receita deles. Ou seja, o mercado tem 40 bi lá dentro e se eles usarem a Ribbon como um parceiro, um add-on, eles potencialmente dobram a receita. Essa é a nossa estratégia Ultimate Fish agora, nos Estados Unidos, essa agora que a gente está fazendo agora. E o nosso visão de longo prazo é isso, no final das contas, esse que é o total mercado de doação dos Estados Unidos, as proporções estão corretas das bolinhas, por mais que elas estejam bonitinhas. E a gente quer pegar um pouco de doadores dos DAFs, das fundações e por fora também. Beleza? Então, vou entrar agora em outra parte aqui. Então, já expliquei como é que funciona a Ribbon, demorei mais do que eu gostaria. E já vou para as perguntas. Isso que eu ia falar, tem umas perguntinhas no chat. Você quer que eu leia para você? Estou lendo aqui. Bom, a primeira pergunta é: o que tira teu sono toda noite quando você pensa sobre a jornada da Ribbon? Atualmente em como a gente vai conseguir entrar no mercado americano. Até respondendo a pergunta aqui, qual o faturamento de vocês? Cara, por conta de estar no Brasil, a gente levantou nossa última dada 3,5 de dólares. Dá 20 milhões de reais. Então a gente gasta muito mais do que a gente fatura logo depois dessa rodada. Mas para entrar no mercado americano, as empresas normalmente captam 20 antes de entrar. E elas tentam faturar muito antes aqui no Brasil para entrar. Então a gente está tomando um caminho não padrão. A gente está numa empresa
pré-revenue, eu diria assim, não justifica o investimento na receita atual, porque a gente está no mercado errado. E, e entrar no mercado que é diferente, sendo brasileiro, é desafiador, assim. Acho que outras coisas que tinham sono do João do Juju, por exemplo, é que a gente construiu uma, uma ferramenta no mercado de filantropia, né? E como é que vai ser quando começar a entrar muitos investidores? Sempre falaram isso pra gente, vocês são uma empresa com fins lucrativos no setor filantrópico. Quem entende muito do assunto fala que a gente vai se corromper, o propósito vai ser corrompido pelo lucro. A gente tem uma solução futura para isso. Basicamente, são os tokens da Ripple. A gente, ao invés de listar na bolsa, a gente vai ser muito parecido com o Ethereum. Quem conhece Ethereum vai saber, mas eu não vou me estender muito aqui, mas entendeu que eles são uma fundação e também possibilitar o retorno para investidores. É o que a gente vai fazer. A gente vai ser uma fundação possibilitando retorno para investidores de Venture Capital, mas a gente nunca vai distribuir lucros. Mas ao longo do caminho, eu não sei como a gente vai não se corromper. Não se corromper no sentido de board de startups, é, todo mundo acompanha layoff em massa, todo mundo acompanhou a demissão do Sam Altman. Então, como que a gente se mantém íntegros até o final? Tem algumas respostas, mas está difícil de entender. Dois, eu entendo que um dos grandes desafios de uma empresa startup é a questão societária. Você tem um problema em relação a isso? Tive. É... Ó, vou mandando perguntas. Teve uma vez que, depois que a gente entrou no cotidiano, a gente ia entrar a gente tinha entrado na FAPDF também, a gente recebeu alguma grana a mais. Só que essa grana demorou para entrar 2 anos. Foi ótimo, aconteceu, mas e na época a gente estava com receita muito baixa. Tava eu, o João, o Juju só, e mais um funcionário, um desenvolvedor. E o Guida. E aí, o que aconteceu? Resumidamente, o Juju teve que sair e trabalhar em outro lugar, porque a gente não conseguir mais pagar o salário dele. A gente quase entrou, quase fechou as portas. A gente não conseguiu mais pagar o salário do desenvolvedor. Eu e o João, a gente tomou corte de salário pela metade. E, e o Juju ficou trabalhando de graça na Ribbon, mas por metade do tempo. E eu e o João, a gente trabalhando full time. Bom, resumidamente, enquanto ele estava fora, com menos dedicação, isso é muito comum. Às vezes, algum sócio precisa, vai dar mais dedicação do que um outro. E está desbalanceado a questão de ser bem-sucedido, os dois estão com as mesmas ações, e o outro precisa ter menos ações. E isso, isso, por mais que esteja entendido, a gente precisa chegar no quanto. Então, o Ju falou, olha, não aceito receber menos que X ações. E eu falei, eu não aceito receber, você receba mais que X ações. E não chegou. Para resolver essa treta, demoraram 8 meses. 8 meses de treta. Chamo psicólogo especializado em relação societária, pra você ter ideia. E é uma treta real para várias empresas. No meio termo, a gente conseguiu achar um valor específico, mas na época a gente tinha o quê? 23 anos e não preciso, cara, foi necessário uma maturidade muito grande da gente, para ser bem sincero. A gente ficou até impressionado assim na época, quanto foi muito bom ter acontecido isso. Pra falar mesmo, cara, por que que eu acho que não e conseguir entender o outro e não ficar puto, não sair bolado. O que você faria de diferente da jornada feita até hoje? Cara, muitas coisas, cara, de que a gente olha e fala, puta, errei aqui, puta, errei ali, muitos erros, mas muito mesmo.
muitos mesmo. A gente foi relapso com algumas contratações, a gente já foi relapso em estar acompanhando o time, já fui relapso em segurar a grana, já fui relapso em ser teimoso e não mudar de ideias, já fui relapso em ter que mudar de ideias, ter que mudar a ideia e não mudar. Já mudamos rápido demais, já abandonamos muitas ideias. Mas é uma luta assim, de aceitar que a gente está aqui só por conta dessa trajetória, então o negócio é daqui para frente. Como você tem sentido o desenvolvimento da cultura filantrópica no Brasil? Há espaço para crescimento? Quais iniciativas do setor você acha que pode colaborar? Abatimento de imposto no Brasil é ridículo. Não existe direito. Ah, tem sim, Rafa. Para educação, para cultura e para esporte, 4%, e tem alguém que faz aqui, pessoa física, eu não faço. É bizonho de fazer. Por mais que saia, comece a atitude de doar numa atitude, um gatilho mais egoísta, assim, eu vou receber um abatimento de imposto. Quando a pessoa faz isso por ano, você entende que ela não faz só pelo abatimento de imposto. Quando ela tem atenção, ela gasta tempo, ela gasta esforço, ela se emociona, ela coloca meio que a proposta de vida dela, você entende que foi um gatilho mais egóico, mas ela tá envolvida para o bem no longo prazo, sabe? É como quase se fosse tipo, tô sendo garantido que eu não tô garantindo que eu não tô sendo trouxa. Tirando isso, tem muitas empresas, organizações de advocacy que fazem isso, o pessoal da BCR, é muito bom. Tem para aumentar, acho que o objetivo é aumentar doações individuais. Faz espaço para crescimento bastante, mas a gente cresceu bastante, viu? Quando a gente começou na Ribbon, a gente tinha um ranking chamado World Giving Index. Ele ranqueia, acho que se não me engano, são 120 países com filantrópicos eles são, a população deles são. Legal, né? E a gente estava na posição 80 e tantas, 120, a gente era muito ruim. Agora eu não lembro que posição que a gente está, acho que era entre 40 e 60, então a gente melhorou bastante. Eles avaliam não só a doação, mas voluntariado também, por exemplo, e se você ajudou um estranho. Essa visão de futuro. Essa reflexão é importante. O que é se corromper? Querer aumentar o lucro não precisa ser necessariamente se corromper, né? Não. Receita é ótimo. Receita salva. Só a receita salva. O que é se corromper? Lá na frente, a receita é maravilhosa. É isso. Ter uma operação superavitária, ou seja, lucro, é maravilhoso. Só que quando você tem uma organização que tem superávit e você entra no mercado de ações, você tem uma pressão muito grande por resultados de curto prazo. E tem um cara muito bom, chamado George Cookies. Entre depois, ele tem conteúdos maravilhosos. George Cookies, Koukis. Ele é um grego, ele fundou a T-, que é a maior empresa de software bancário do mundo até hoje, se eu não estou errado. E ele tem várias coisas sobre liderança ética. Ele fala, cara, se eu quiser ficar rico hoje, eu vou roubar um banco. Mas só roubar um banco não é ético. Eu nunca roubarei um banco. Então, você passa a entender que quanto mais de curto prazo são as suas ações, quanto mais de curto prazo é a sua mentalidade, você pensa nas consequências nela de curto prazo, mais criminosas barra corrompidas elas são. A indústria vai fazer um monte de embalagem, ela pega, destrói a mata e todo o ambiente em volta. Você sabe que isso vai acontecer. Em 20 anos, a gente vai sentir os impactos disso. A humanidade começa a receber o das mudanças climáticas. Se a empresa quisesse, ao invés de focar somente no resultado no próximo ano,
é, que, consequentemente, ela não vê problema em foder todo o ecossistema, todo o ambiente, é, isso acontece. Mas agora, se ela entende que ela vai viver por 100 anos, ou seja, se todas as ações que os gestores tomam for visado 100 anos, 200 anos, 500 anos, mesmo que eles não estejam mais aqui, eles pensam de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente. Eles tentam entender muito mais a consequência dos atos deles e, por consequência, é que as ações são mais éticas. Louco, né? Então, por isso que, por exemplo, o cara da Patagônia, o Ivan Chouinard, ele fez a doação dele, da empresa dele, para uma fundação. Não listou, e não vendeu, e não fez nada. Então, tem um movimento muito forte. O capitalismo consciente, junto com o sistema B, é só uma perninha, é só uma entrada nisso. Tem um motivador, um pensamento muito maior. E isso é no longo prazo, né? E no curto prazo, quem se corromper? Cara, layoff, por exemplo, é um excelente fator. Se você tem um board que fala, contrata um monte de gente, a empresa está faturando, está conseguindo faturar bem, está crescendo. E aí, o mercado mudou, o mercado de investimento mudou, vai ser difícil pegar investimentos agora. Demite 30% da sua galera, aí a galera vai e demite. Puta pensamento de curto prazo, né? Dá para entender. E por pensar em curto prazo, você provavelmente vai tomar decisões piores. E, e normalmente uma galera, mercado financeiro, normalmente uma galera de fora não tem visão de longo prazo. Normalmente fundadores conectados com propósito, quando eles não estão lá mais pela grana, eles normalmente são as melhores pessoas para continuar tocando uma visão de propósito de futuro da empresa. Opa, surgiu mais uma pergunta. É muito comum em qualquer negócio a necessidade de educar o cliente. Como vocês lidam com isso? É possível ensinar filantropia? Como se educa uma causa? Eu só tenho pergunta boa, hein? São 9h42. Mandei mais. É, Ensinar altruísmo para um adulto é muito difícil. Eu até esbarrei no paper esses dias. Ao invés disso, altruísmo é o quê? O altruísmo perfeito. Falam que não existe. Algumas pessoas falam que não tem altruísmo perfeito, que é ajudar o próximo sem esperar nada. Só que quando você espera se sentir bem com isso, você espera sentir felicidade com isso, já não é mais o altruísmo perfeito, porque você está recebendo algo em troca. Eu te ajudo e você recebe algo em troca que é aquele calorzinho no coração de ajudei alguém. Vou me sentir bem por conta disso. Pronto, já tá errado o altruísmo, né? E muito pelo contrário, assim, tem várias linhas de outros pensamentos que falam, não, cara, isso é ótimo. E a galera começou a botar em estudos. E esse Warm Glow Effect é um exemplo, por exemplo. Então você educa que doar faz bem. É a melhor forma. E ao invés de falar, dou aqui, exatamente, eu acho que a Ribbon ela é um grande case de educar pessoas a doar. Ao invés de você, dou aqui, a pessoa passa e fala, cara, não, obrigado. Fala que, cara, toma aqui, um dinheirinho pra você doar. A pessoa, cara, muda um pouco o jogo, muda um pouco a perspectiva. A pessoa, às vezes, tem um sentimento de reciprocidade, então ela recebi o dinheiro, e agora? Quem que me pagou isso? Será que eu posso fazer de volta para alguém? Então, é, por conta disso que, cara, mais de 60% dos nossos usuários nunca tinham doado para caridade antes. Acho que números contam. É, São 9h44. Eu vou deixar 1 minuto para o pessoal mandar mais perguntas. E a gente entra na próxima parte, que é contar mais coisas da Rita. Tudo bem se não tiver perguntas, a gente vai ficar 1 minuto de silêncio.
Top, já tem mais uma aqui. Se tiverem. Tá, vamos embora, gente. Mas a Ribbon não nasceu assim. Eu vou contar então. Já vou respondendo as outras perguntas. Tá? Como que a galera vai colocando aí. A Ribbon não nasceu assim. Como é que foi a evolução no modelo de negócio da Ribbon, né? Cara, a gente não começou trabalhando com filantropos. A gente não começou trabalhando aumentando doações. Foi uma coisa que a gente esbarrou. A Ribbon nasceu assim. Era um aplicativo. Você baixava. E a gente ia alterar a tela de bloqueio do seu celular. Essa aqui. Dentro dela, ao invés de ser a imagem do seu fundo de tela, a gente colocava um anúncio. Então, a cada vez que você abria o seu celular, ia aparecer um anúncio. E esse anúncio gerava dinheiro. Desse dinheiro, uma parte ia para você, em forma de ribbons, moedas. A única coisa que você podia fazer é doar para caridade, ou seja, ribbon, essas moedas são os tickets de doação. E a outra parte é a receita da Ribbon, 30% para a Ribbon e 70% para bancar essas moedinhas. Então você conseguia doar de graça para caridade a cada vez que você abria a tela do seu celular. Muito bacana. E é isso. A gente lançou esse aplicativo. Logo antes de a gente entrar no cotidiano, o que aconteceu? A gente lançou o aplicativo, alterou a tela de bloqueio de celular de uns 60 amigos nossos e travou o celular deles, de todos eles, uns 60 Androids. O pessoal teve que resetar o celular. Foi uma bosta. Deu uma merda. E a gente falou, chega, não vamos mais trabalhar na tela de bloqueio de celular. A gente vai parar, ao invés da tela de bloqueio de celular, vai ser notificações. Então, de novo, você vai receber uma notificação por dia. Dentro dela vai ter um textinho patrocinado por uma empresa, ou seja, um anúncio. Com o dinheiro do anúncio, você vai receber um ticket de doação por dia e você vai poder doar de graça para caridade. Super bacana. E era assim, gente, só isso. A gente ia ganhar dinheiro com anúncios, as pessoas iam doar de graça, e na hora que a gente começou a Ribbon, parecia um modelo perfeito. E é isso. A gente vai crescer, vai ter 1 bilhão de usuários e vai faturar super. Algumas coisas aconteceram. A primeira coisa delas é que, surpreendentemente, alguns usuários começaram a querer doar para o próprio dinheiro, do próprio bolso. A gente esbarrou nisso no meio do caminho. E não foi uma parada de boa, assim. A gente estava lá e a gente começou a receber mensagens da galera falando: tá, beleza, galera, eu tô dando de graça aqui, mas eu tô vendo aqui, eu tô dando 1, 2, 10 dias de água potável, mas eu quero doar um mês. E não tem como eu doar, pô, vocês são muito ruins. Aí a gente, poxa, sério? A gente não, pô, então beleza. Então, a gente não tinha para você pagar com cartão de crédito no aplicativo, ia demorar uns meses pra gente lançar isso. Aí a gente falou, não, pô, então manda um Pix aí pra nós, nem era Pix, né? Manda um TED pra nós, que a gente vai mandar esse tiro pra lá. E beleza, aí foi um, foi dois, foi três. Cara, tinha gente que era dono de academia e tava ligando pra gente. Eu falei com esse cara mesmo, no telefone, falando, cara, eu quero doar R$ 1.000 aqui da receita da minha academia aqui pra vocês, porque eu adoro vocês, eu sinto super confiança em vocês. Agora minha trajetória de doação tá super legal. E eu vou mandar R$ 1.000 aqui para vocês, vocês fazem o que vocês quiserem, tá? Vocês distribuem para onde vocês quiserem. Aí a gente entendeu isso aí. Falou, opa, peraí, cara. Então vamos lançar aqui no aplicativo mesmo para pessoas doarem um cartão de crédito. E os usuários começaram a doar mais. Ou seja, esses nossos usuários mais premium, mais legais, não valiam de nada para os anunciantes. Porque para o anunciante, um usuário normal, um usuário que doa R$ 10 por mês é um usuário, uma pessoa, é uma atenção, né? Então, o que aconteceu? A gente tirou que o bem gera o bem e estava absurdamente difícil de conseguir anunciante. A gente competia com Google e Facebook. Na hora que a gente começou a entender, falar, cara, beleza, a gente compete com Google, Facebook, Globo, outdoors, qualquer veículo de mídia, a gente é um veículo de mídia independente e mais. Enquanto eles faturam 100% do dinheiro do anunciante, a gente fatura só 30%, né? Porque outros 70% vai para caridade. E aí, bom, a gente olhou e falou, cara, o que a gente vai fazer então? Eu e o Pedro, a gente mudou para São Paulo aqui agora, isso foi em 2019, na época, para tentar fechar com a agência de publicidade, cara. A gente tinha 8 pessoas na época na Ribbon, desenvolvedores, designers ficaram lá, acho que 8, 9 pessoas na Ribbon, e eu e Pedro viemos aqui tentar vender anúncio. Opa, eita.
E foi isso. E não estava dando certo. E aí a gente falou, então vamos tirar só que os usuários estavam começando a baixar muito, e a gente até parou anúncio, todas as formas de download da app que não fosse orgânico. O aplicativo crescendo, e mais pessoas baixando, e a galera gostando pra caramba e querendo pagar mais. E a gente falou, cara, para quem que isso aqui é útil, sabe? Se a gente dá dinheiro para esses usuários para eles doarem, eles acabam dando mais. Quem que isso é útil? A gente entendeu que a gente trocou, saiu a notificações com anúncios e entrou fundações. Eles bancam ribbons, né? Bancam esses tickets gratuitos e a gente aumenta a doação deles em 60%. E aí o que aconteceu? A gente começou a ter dinheiro demais desses caras aqui, dessas fundações, e usuários de menos, porque a gente só distribuía esses ribbons, esses tickets dentro do nosso aplicativo. Foi aí que veio a ideia de a gente fechar com integrações, fechar parcerias e começar a distribuir tickets fora da Ribbon também. Foi na mesma época também que a Apple baniu o nosso aplicativo. Porque a gente era uma empresa com fins lucrativos, não usando o Apple Pay, até nas doações gratuitas. Eles queriam pegar 30% da doação gratuita da Apple Pay. A Apple Pay é 30% do custo, né? Mas até a gente explicar para eles que, cara, não faz sentido algum, porque essa doação não está sendo feita no app, é uma doação de graça, mas eles queriam 30% e eles baniram a gente. Isso mudou. Então, várias tretas. A Apple bloqueou nosso app, a gente perdeu a retenção de usuários free na época. Logo na época, a gente descobriu que era um canal de aquisição para usuários, integrações parceiros. A gente não conseguiu ter a mesma retenção que o aplicativo até hoje, na versão web da plataforma Ribbon, mas cresce. A gente mudou de fundação e filantropo, para fundação e filantropo, perdão. A gente decidiu que antigamente a fundação não poderia pagar ticket só para uma ONG. Isso estava acontecendo demais. Eu quero que meu dinheiro vai só para essa ONG. Aí o usuário meio que já doava um dinheiro que já estava sendo dado para caridade para aquela ONG. A gente falou, não, se o voto do usuário ele vai decidir pelo menos entre duas ONGs, dois projetos diferentes. A doação gratuita ela tem relevância por si só. A gente resolveu parar tudo para lançar o produto on-chain, para dar de acordo com o nosso propósito de final, que cara, a gente vai ter tokens, etc. Não vai ser uma empresa listada em bolsa. Esse é o futuro da Ribbon. O produto está em blockchain, mas a gente não lançou nosso token, a gente só decidiu. E a gente abriu uma fundação lá nos Estados Unidos para trabalhar com gringos, que saiu semana passada, quarta-feira, a versão definitiva, a final. Então, aqui, cara, vai ter até aqui mais plotado, mas para vocês terem a visão da ideia, assim, de quanto a gente captou tudo, até de investimento. Em 2017, a gente recebeu R$ 100 mil a cotidiano. Em 2018, a gente recebeu 150 mil da FAP, DF, incrível FAP DF. Não sei como é que está o projeto hoje, esse programa de investimento de startups. Depois, em 2019, a gente conseguiu captar um fundo de investimento super bom, que o pessoal da Redpoint. A gente levantou R$ 1 milhão. E depois, 2 anos depois, a gente já estava na pandemia, foi 2020. A gente captou com o pessoal da Harvard Angels, junto com o pessoal da Redpoint de novo, foi US$ 500 mil. E em março do ano passado, a gente captou US$ 3,5 milhões, que deu uns 17, 18 milhões de reais, para começar a entrar no mercado dos Estados Unidos. E a pergunta que já soltou aqui gostaria de entender melhor a horizontalização da estrutura de negócio, que é muito inovador também. E sim, cara, eu deixei muito tempo para falar disso. Até a parte principal da palestra. E essa pergunta do Daniel é da trajetória que... Eu vou falar disso agora, tá, Vivi? Falar agora, tem os slides aqui. E, Daniel, da trajetória que viveram, quais os aspectos criativos que mais foi relevante para você? Os pivôs que eu expliquei para vocês são os mais legais, as partes mais legais. Dá para ver, né? Tipo, a gente tentando entender, tentando encaixar onde que muda o modelo de negócio, o faturamento muda, o cliente muda,
mas no final das contas a intenção ela é a mesma, né? E já entrando na horizontalização do negócio, que a gente, se a gente criasse isso tudo e fosse para trabalhar na Ribbon, não seria completo. E, sinceramente, a gente, hoje a gente tem um objetivo financeiro, é, é, mas ele acaba num determinado valor, assim. Cara, se a startup é bem sucedida, é muito dinheiro que só nós ganha, muito dinheiro que só nós ganha. Então, a gente tem ali, cara, só o suficiente para a gente conseguir viver pro resto da vida. Não é pouco, mas também não é estrondoso. Então, a gente já, é, daqui a 2 rodadas, alguma coisa assim, a gente vai ver trabalhar só pelo propósito e construir a Ribbon, que é um lugar que você trabalha com as pessoas e não tá bom, a parada parece incompleta. Então, eu passei alguns slides, estou mostrando alguns screenshots, na verdade. Esses slides são antigos, então tá, são todos da mesma época, mas algumas práticas são screenshots do nosso onboarding, cara. Então, quem entra vai ler a parte desses textos mesmos. Então, por exemplo, a horizontalização do negócio, para falar bem especificamente sobre isso, a gente se inspira muito num livro chamado Reinventando Organizações, escrito pelo Frederic Laloux. De novo, vou repetir, é Reinventando Organizações. É um livro absurdo. Depois que vocês lerem, e ainda ele foi escrito em 2015, 17, se eu não estou errado, em 19, o autor ele fez uma compilado de séries de vídeo com os aprendizados que ele teve nos últimos anos após a escrita do livro, tentando horizontalizar empresas que contrataram ele depois da escrita do livro. E não é horizontalização que é a parada-chave, na real. Meio que são 3 critérios. Repetiu o ator? Sim. Porra, eu não sei. Fora que o cara é francês, né? Eu não sei, não. Mas é Frederic Laloux. É Laloux. Laloux. Reinventando organizações. Se eu não estou errado, o pessoal traduziu. Tá aí, o link do livro tá para comprar na Amazon. E se eu não estou errado, dá para baixar de graça o livro, porque o pessoal traduziu e quis colocar gratuitamente. O pessoal da Tio fez isso. Mas, cara, é muito legal o livro. Deixa eu ver. Em 1 minuto, ele fala que os seres humanos, as pessoas têm níveis de consciência diferentes. É, tem algumas pessoas mais conscientes que outras, com um nível de consciência mais elevado que outras. E ele fala, cara, essa é não só uma linha, inclusive, da psicologia evolutiva, e aí ele fala que, beleza, vamos tentar estudar isso, então, vamos ver se as pessoas se parecem umas com as outras, e eles acabaram meio que entendendo grandes estágios de desenvolvimento da consciência humana, então, e eles colocaram cores, então, tô no estágio vermelho, depois o azul, depois o laranja, depois o verde, depois o amarelo. E as pessoas conseguem evoluir de estágio em estágio, mas elas normalmente não voltam, assim, depois que elas passam, assim, por essas paradas. Demoram alguns anos para você passar pelos estágios. E quando uma empresa é gerida por uma pessoa em determinado estágio, determinada cor, boa, Luiz, obrigado. Você meio que as organizações, elas também se parecem entre si, as práticas organizacionais, elas também se parecem, é o que é muito louco, cara. E, por exemplo, eles viram isso não porque eles me puseram, mas olhando mesmo o mundo e tentando ver similaridades. Sendo bem resumido, e vocês vão entender. No estágio vermelho, a galera o navio de guerra, navio piratas. O líder do navio pirata, ele impõe medo, os mais próximos a ele não são os mais competentes, mas são os mais confiantes, e
Se o líder é destronado, muda toda a estrutura. O nível azul, que é um pouquinho o estágio seguinte, é exército. Então, são exército, igreja e, normalmente, governos. São estruturas organizacionais muito hierárquicas, com papéis claros e definidos. Se o líder morre, a organização continua, ela é longeva. Se o papa morre, a igreja continua. Se o líder do exército morre, tem a estrutura de cargos muito clara. A laranja é uma estrutura mais voltada à meritocracia. Então, empresas normais com fins lucrativos, Nike, Coca-Cola, etc., você tem uma estrutura de organização super hierárquica, assim, super meritocrática e, bom, e você muito muito visando pelo lucro também. E aí tem a organização verde, que é, por exemplo, cooperativas. E normalmente, e ONGs, por exemplo. E normalmente organizações de determinada cor dão um pau na cor anterior. E aí o livro meio que tenta estudar a pessoal de consciência amarelo / teal, que são poucas pessoas que estão nesse nível de consciência no mundo ainda. E será que elas têm similaridades em termos de gestão? Então, quase que como é que você de fora da caixinha que funcionam, que, por exemplo, não são um consenso, não é o pessoal chegando junto a um consenso, é uma forma de tomada de decisão diferente, como Zappos, pessoal do Netflix, Google, de certa forma, algumas partes lá dentro. O cara da Patagônia, o Ricardo Semler aqui do Brasil, pessoal da Buurtzorg, da Holanda. O pessoal tem as mesmas similaridades, e aí o livro é sobre isso, sobre quais são as práticas de gestão que o pessoal identificou ao longo do tempo nessas empresas, e a gente tentou implementar essas práticas de gestão e tentar entender onde a gente estava pessoalmente nessa trajetória de evolução da consciência e como é que a gente evolui a nossa. Ele teve algumas práticas. No seu primeiro dia, você se apresenta para todos na empresa, que são 3 pilares. Um deles é, a gente acredita que você é por todo, né? Você é a mesma pessoa dentro e fora do trabalho. Você é um só. Por mais que você tenha diferentes roupas / vestes, você ainda é um ser humano integral, né? Uma pessoa só. Mais práticas, por exemplo, a gente acredita que todas as pessoas na Ribbon, todos os funcionários, elas são, por padrão, isso daqui. São pensadores criativos, adultos, capazes de tomar decisões importantes, bondosas, automotivadas, honestas, inteligentes, responsáveis, transparentes, podem errar, são únicos e querem usar suas talentos e habilidades para contribuição. As empresas não têm confiança, no final das contas, né? Você, o almoxarifado trancado, como é que é o controle de budget, como é que são tomadas as decisões, elas substancialmente acreditam coisas diferentes dos funcionários. Até que se prova o contrário. A pessoa não é assim, o ser humano não é assim. Beleza, ele está fora. É muito louco, inclusive. Tem consequências sobre isso. Os screenshots, como é que funciona... A gente tem guias assim mesmo, como é que funciona a demissão, desligamento, como é que funciona a férias, como é que funciona a mentoria, como é que demanda atividades, como é que prioriza atividades, como é que eu ponto ruim, a virtude que eu falei lá, que a gente é por inteiro, a gente entende que a vida influencia no trabalho e vice-versa. São 4 virtudes que a gente tem. Por isso, precisamos de um ambiente acolhedor, onde as pessoas se sentem igualmente seguras para mostrar suas forças e vulnerabilidades. 2, damos um Google. Não esperamos que as pessoas saibam dar as respostas, não esperamos que elas saibam como encontrá-las. Na Ribbon, o primeiro passo para responder uma pergunta não é falar, é buscar. Então, como é que resolve isso? Cara, coloca no Google rapidão. Deixa eu ver como é que outras pessoas fizeram. Deixa eu ver aqui. Virtude 3, construímos confiança. Nossas conexões são baseadas no amor e na sinceridade, ouvimos com a mesma abertura quando estamos certos ou errados e falamos apenas na intenção de construir. E a 4ª virtude, assumimos a responsa. Se a Ribbon tem um problema, o time todo é responsável por ele e, portanto, todos têm autonomia para propor e implementar uma solução, de preferência mais simples e eficiente possível.
E aí, quando a galera pensa em horizontalidade, a galera, por exemplo, pensa às vezes em holacracia. Não é. Holacracia, se alguém sabe disso, o que que é, não é. A holacracia, as pessoas, alguém já viu como é que funciona de dentro da empresa de holacracia? Parece um monte de máquina, um monte de coisa metódica, não tem propósito e as pessoas não são por inteiro. É, é muito diferente. Realmente, a organizações traz outra abordagem, assim. Aí a galera fala, ah, Rafa, mas aí fica, a galera fica muito solta. É muito louco, assim, porque na Ribbon a gente teve casos de pessoas que, você não cobra a galera alucinadamente? Não. Só que, se vocês vão parar para pensar, aí às vezes as pessoas não trabalham. Cara, às vezes as pessoas não trabalham como elas deveriam aqui na Ribbon. Só que, como não tem chefe, as outras pessoas conseguem falar para ela muito rápido. Fica muito aparente, muito rápido. E todas as empresas têm pessoas que não trabalham bem. Convenhamos. Essa é a verdade. Agora, só que para as pessoas saírem, precisa mudar o mundo. Para uma pessoa dessa sair na Ribbon, é muito rápido. A galera identifica muito rápido quando alguém está trabalhando mal. A galera dá feedback, a galera fala, ó, melhora assim, tem que melhorar assim. É duro, as relações são mais intensas, eu diria, ao mesmo tempo mais tranquilas. E sendo sinceros, não tem uma pessoa te cobrando, mas a pessoa que mais te cobra normalmente é você mesmo. Então, a gente teve na Ribbon problemas como algumas pessoas não queriam ter esse nível de responsabilidade e acabaram que elas não se encaixaram, algumas conseguiram ter um nível de responsabilidade um pouquinho maior e se encaixaram, mas elas, por exemplo, quiseram sair com 3 anos, queriam ter menos responsabilidade. E teve pessoas que pegaram. Normalmente isso acontece, as pessoas pegam responsabilidades demais. E a gente tem um problema inverso, que é ter uma estrutura que a gente fala para as pessoas não se estressarem, não se empolgarem, não se envolverem tanto. O trabalho deram 10, é, etc. Mesmo sem ninguém cobrar, assim. Não é tanto o inverso, assim. Às vezes acontece. Não é o frequente também, que é muito louco. Mas a gente tem dos dois lados. E teve um comentário super legal aqui, da Nívia Braga, que esse níveis de consciência vai até o turquesa e depois o coral. A Nívia falou que trabalha muito com a dinâmica da espiral, que é essa questão das cores. E é verdade, tem o turquesa e o coral. Um dia, se alguém conhecer alguém no nível turquesa, me conta, porque eu quero conversar com essa pessoa. Coral ainda, então, é muito mais difícil de encontrar, mas o fato é que as empresas elas estão um pouco atrás no que se diz a essas estruturas. Por exemplo, precisa ter muitos líderes, muitos fundadores de empresa no nível turquesa, para eles conseguirem entender realmente aprenderem qual é a forma de lidar dessa empresa, com essa organização. E o que é grande, legal, que líderes ao redor do mundo eles meio que desenvolveram as mesmas práticas de gestão sem se conhecerem. E é isso que o livro trata. Ele falou, cara, líderes com um nível de consciência diferente, mais elevado, vamos tentar pelo menos encontrar práticas diferentes. E eles encontraram ao redor do mundo práticas parecidas. Então, para a gente entender como que uma empresa turquesa funciona, não é que a gente vai definir como ela funciona aqui, não. Precisa ter um monte de líder fundador turquesa e eles meio que tocando durante anos, quando eles meio que começarem a criar práticas de gestão super parecidas sem se conhecerem, meio que esse que vai começar a ser criado um nível de estrutura organizacional turquesa. Está um pouco longe disso. Está um pouco longe até da TIO, da empresa TIO, está popularizando mais agora, né, desse nível atual do livro, que é muito legal. É, O senhor comentou que o trabalho é baseado na confiança, dar feedback e dar o tempo para auxiliar o outro a ser melhor. Sim. Por exemplo, na equipe de vendas, a gente não consegue ter espaço na equipe de vendas para um vendedor lobo solitário, sabe? Aquele cara que só vende e não faz nada. No final das contas, um vendedor sênior na Ribbon, ele dedica muito tempo
para ajudar outros vendedores dentro da Ribbon também. Mais juniores, por exemplo. E aí a gente acaba perdendo muitos talentos. Isso é verdade. Mas a gente mantém um time mais coeso. Quem é fã de basquete conhece Greg Popovich. Outros livros que não falam dessa dinâmica espiral, mas que dão ensinamentos muito bons sobre como gestão e tal. O livro do brasileiro, Ricardo Semler, Virando a Própria Mesa. Brabo. Ele é um excelente exemplo. Ele começou a ter práticas de gestão dessa forma que a gente está falando em 1980, se eu não estou errado, aqui no Brasil. É muito louco. Lá nos Estados Unidos, o livro dele é super famoso. Ao invés de Virando a Própria Mesa, o nome do livro é Maverick. Virando a Própria Mesa. E ele tem outros livros. Ele ainda faz podcasts. O cara é super irado. E os outros livros que tem o Greg Popovich, por exemplo, que eu estava falando, é técnico do San Antonio Spurs. Técnico de basquete, os ensinamentos dele de cultura e gestão estão muito no livro Código da Cultura, né? O Culture Code. Vale super a pena, super a pena. E outro, por exemplo, é o do Ben Horowitz, que você é o que você faz. Você é o que você faz. Muito bom também, sobre cultura. Tem outro livro que fala muito bem sobre como tocar, ser um líder assim. Não é 100% alinhado com Reinventando, mas ele dá muitos insights, que é o coach de $1 trilhão. Fantástico. Muito bom também. E quem quer uma coisa mais light para se inspirar, tem a série Ted Lasso. Alguém já viu Ted Lasso aí na Apple Pay? Se vocês pegaram, não vou dar um spoiler muito grande, mas para quem não viu. Mas é uma série super leve, super bacana. E o que tem lá é um técnico super não ortodoxo, gerenciando um time, só que só por conta disso foi possível deles implementarem uma gestão num time só por conta das características que ninguém ia conseguir implementar. Né? Um time menor, mais coisa. Muito bom, Ted Lasso, é fantástico. É uma série de futebol que eu assisti com a Luísa, minha noiva. Então, e ela não gosta de futebol. Então, não é por isso, assista, muito legal. Outros comentários, muito legal, o livro Já na Própria Mesa, adepto Domênico de Massa. Não conheço o Domênico de Massa, vou até pesquisar. Valeu, Sueli. Gente, acabou mais que o tempo, mas foi isso. Obrigado pelas perguntas durante a palestra. Acho que respondi todas. Show de bola, Rafa. Muito obrigado, né, pela sua apresentação. Acho que foi bem massa e depois da sua apresentação ficou bem claro como a Ribbon tem tudo a ver com essa temática de novas economias, né? Não só pelo propósito, mas pela própria estrutura, né? Então, agradecer mais uma vez pela sua participação.